Enquanto isso, crescem os temores de um confronto direto entre Israel e o Irã. A mídia estatal iraniana chegou a anunciar que o país iria suspender o tráfego aéreo sobre a capital Teherã por conta de exercícios militares, mas minutos depois o comunicado foi deletado. Durante a madrugada, a companhia aérea alemã Lufthansa cancelou todas as viagens a Teherã e disse estar monitorando constantemente a situação no Oriente Médio. Países da região estão em alerta máximo para uma possível retaliação iraniana depois daquele bombardeio israelense ao consulado do Irã na Síria no início do mês, que a gente tanto noticiou aqui no Em Ponto. O Ayatollah Ali Khamenei jurou vingança, alegando que atacar uma missão diplomática equivale a atacar o território de um país. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou que os Estados Unidos vão ficar ao lado de Israel contra essas ameaças iranianas. Mônica, Nilson, Daniel? O cenário está muito tenso, impressionante. E a imagem que vocês citaram é realmente impressionante. A frieza dele é uma coisa muito... Daniel Souza já está aqui para falar conosco. Bom dia a você, Daniel. Queria muito ouvi-lo sobre essa última parte que a Cecília nos traz, né? Esse risco da escalada dessa guerra no Oriente Médio, com a possibilidade da entrada do Irã. Qual a sua avaliação sobre os últimos fatos e como eles podem impactar nessa mudança de posicionamento do Irã, que até agora até costuma falar guerra de procuração, tem aquela coisa indireta, né? Mas de uma entrada direta do Irã, existe esse risco efetivo, Dani? Bom dia, Nilson, Mônica, Cecília, a todos que nos assistem. Esse risco existe, claro que existe. O Irã foi atacado, numa representação diplomática na Síria há poucos dias e tem sistematicamente prometido que vai responder, que vai retaliar a Israel. E aí existe sempre a expectativa de como seria essa retaliação, se seria uma retaliação um pouco mais pro forma, como o Irã fez contra os Estados Unidos quando o general Soleimani foi assassinado pelos americanos em Bagdá, no Iraque, ou se seria algo que arrastaria Israel para um conflito direto com o Irã e, claro, arrastando Israel, acabaria potencialmente arrastando os americanos ou, eventualmente, outras nações de fora do Oriente Médio. Esse é, sem dúvida alguma, um cenário muito preocupante, uma guerra direta entre Israel e Irã. É o cenário mais preocupante quando se trata de Oriente Médio, é algo que efetivamente poderia trazer esse conflito que está localizado na região por enquanto para fora da região, para consequências globais de maior proporção. Tudo indica até agora que o Irã não deseja essa guerra frontal com Israel, quer dizer, ou pelo menos não agora, não deseja essa guerra que poderia realmente trazer problemas sérios para o Irã. O Irã é uma nação poderosa do ponto de vista militar, é uma nação inclusive que exporta drones para a Rússia. A gente está falando de uma nação que tem tido aí relações militares com outros países de maneira bastante importante. Mas o Irã não quer ao mesmo tempo ficar desmoralizado, quer dizer, ele foi atacado de maneira clara numa representação diplomática no exterior e quer manter realmente a sua imagem, a sua reputação em termos internacionais de um país forte do ponto de vista militar, poderoso do ponto de vista militar e capaz de enfrentar os israelenses numa eventual guerra direta entre os dois. Esse é o cenário no estágio atual. O Irã não tem interesse numa guerra frontal com Israel, mas ao mesmo tempo precisa proteger a sua reputação, precisa retaliar Israel de alguma forma e ao longo dos últimos dias esse é o cálculo que tem sido feito pelo regime iraniano. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo evitar uma guerra com Israel, pelo menos nesse momento, e ao mesmo tempo eu consigo proteger a minha reputação, particularmente a minha reputação regional de alguém militarmente poderoso e que está pronto para enfrentar Israel e está pronto realmente para se impor contra Israel numa eventualidade, numa necessidade. Daniel, enquanto você falava, apareciam as imagens do enterro, dos corpos da família de Ismail Haniyeh, depois desse ataque cirúrgico, com um carro, que mata, então, 3 filhos, 4 netos, 4 crianças, que são, enfim, descendentes do principal líder do Hamas, esse líder que vive no exílio. E ao mesmo tempo em que a gente vê um ataque tão certeiro,
que parece realmente vingativo. Não sabemos se os filhos dele são membros ativos do Hamas ou não, mas provavelmente eram mantidos na Palestina, não estão no exílio com o pai. Ontem, setores da inteligência diziam que, de fato, o Hamas não consegue dizer se pode libertar 40 reféns, pelo motivo mais absurdo. Ele não sabe onde é que estão. Não sabe a situação, não sabe as condições de 40 dos reféns, dos 130 que ainda estavam em Gaza. Portanto, também ali não tem possibilidade com esses dois fatos, digamos assim, né? Um ataque à família, um ataque e uma não devolução dos reféns, de que a situação se estabilize ali, né? Como é que você vê esses dois episódios, esses dois eventos? Pois é, Mônica, nós falamos sobre isso aqui no Em Ponto há alguns dias, né? Que o Hamas muito provavelmente não sabia onde estavam essas pessoas em função da intensidade dos ataques israelenses que têm acontecido ao longo dos últimos meses. Que havia ali uma demanda israelense por libertação de reféns e mesmo que o Hamas quisesse, ele não conseguia identificar, não conseguia saber, mapear onde estão todas essas pessoas, até porque elas foram colocadas de maneira separada, justamente para dificultar uma recuperação por parte de Israel. Um ataque como esse é um ataque realmente cirúrgico, quer dizer, Israel claramente quis atingir a família de uma liderança do Hamas, continuando justamente os seus ataques na região, ao contrário do que a comunidade internacional pediu, que foi um cessar-fogo através de uma resolução junto às Nações Unidas. E dentro de um cenário como esse, fica muito difícil encontrar a possibilidade de uma estabilização. Você continua tendo Israel atacando, você tem um Hamas que muito provavelmente não sabe onde estão muitos dos reféns que foram sequestrados no último dia 7 de outubro. Israel tem ali interesse, ou pelo menos o governo de Israel tem interesse em manter essa intensidade dos ataques. Quer dizer, como é que consegue, diante disso, uma mínima estabilização regional? E é sempre importante lembrar, esse cenário que nós estamos analisando aqui tem todo... quem tem interesse nesse cenário é justamente o governo de Israel, o governo do Benjamin Netanyahu, que consegue prolongar o seu mandato justamente através desse cenário de instabilidade, onde ele se vende como necessário para a segurança do Estado de Israel, embora não seja, como já deu provas disso recentemente. A gente volta a esse assunto sempre, Daniel, porque tem sempre uma fagulha de esperança de que algo possa acontecer e encerrar esse pesadelo mortífero, né? Mas nada até agora.